2 Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 476 Invasão do Tártaro. 3 Enquanto Alina saboreava o sabor da saborosa comida, Anne e Ashton estavam ocupados em suas próprias discussões. Anne estava preocupada com Alina se juntando a eles porque eles não a conheciam, nem ela estava sob a influência de Ashton como Viper estava. Além disso, sua natureza imprevisível pode levar a complicações desnecessárias durante a operação. Mas o que mais o preocupava era a inteligência de Alina. Mesmo que ela parecesse uma idiota enquanto comia, não havia como negar que ela era uma pessoa capaz. Afinal, Alina não apenas a enganou, como esta a seguiu. Ela virou o jogo contra Ana, seguindo-a de volta ao clube sem ser detectada. Se não fosse por Ashton, Ana nunca saberia que Alina estava sentada ao lado deles o tempo todo que eles discutiam sobre ela. Por esses motivos, Anne estava cética em permitir que Alina se juntasse a eles. Eu sei como você se sente, e todas as suas razões são válidas. Ashton gentilmente segurou seu rosto. No entanto, ela é a única que conseguiu escapar com sucesso do Tártaro. Ela é a única que pode nos levar para dentro daquela prisão-fortaleza. Eu sei, mas estou tendo um mau pressentimento sobre isso. Você confia em mim? Com a minha vida? Então não se preocupe comigo. Ashton sussurrou enquanto beijava sua testa. Você me conhece, não é? Ela pode não saber disso, mas ela perderá sua vida assim que o pensamento da nos trair cruzar a mente dela. Embora Ashton não tenha dito explicitamente o que ele quis dizer com isso, Ana entendeu o significado por trás de suas palavras. Um de seus tenentes de sombra já havia sido colocado dentro da sombra de Alina, esperando para executar o alvo sob o comando de seu mestre. Ter essa informação certamente tirou algum peso da mente de Ana. Apesar das medidas preventivas de Ashton, ela decidiu ficar de olho em Alina. Nesse momento, alguém bateu ritmicamente na porta. Alina imediatamente pulou da cama, recusando-se a largar a celestial coxa de frango. Anne se posicionou entre Alina e Ashton quando este se aproximou da porta. Sua sequência de golpes estava errada. Eu poderia ter te matado por isso. Ashton brincou antes de deixar Viper entrar, apresentando rapidamente a todos. A senhora de vermelho é Ana, idiota na cama é Alina. Esta é víbora. Alina exclamou antes de correr para um abraço. Ashton olhou para Ana, que por acaso estava olhando diretamente para ele. Viper e Alina se conheciam? Que feliz reviravolta nos acontecimentos. Ei, pequenino. Então você é o único que escapou da prisão. Viper sorriu. Não posso dizer que estou surpreso, honestamente. Depois de um momento, Ashton fez a pergunta óbvia. Deixe-me adivinhar, você conheceu durante sua estada no Tártaro? Claro que sim. Alina respondeu com um sorriso radiante, seus braços ainda em volta do torso de Viper. Ele era meu instrutor na instalação e o único que nos tratou mais do que cobaias. Quem teria pensado que o grande assassino mau é um softie? Ashton brincou com eles antes que todos finalmente se acomodassem. Desde que Viper conhecia Alina, os sentimentos complicados de Ashton sobre Alina diminuíram um pouco. Além disso, como Viper estava sob sua autoridade, Alina não ousaria tentar traí-los. Ainda assim, ele não ordenou que o Celeste saísse de sua sombra como garantia da boa vontade de Alina para com eles. Dito isso, Ashton queria saber mais sobre Alina para deixar Ana à vontade e imediatamente empurrou o assunto para eles. Viper entendeu as intenções de Ashton e o ajudou. Mas uma coisa incomodava Ana, e ela não tinha vontade de sentar nisso nem por um momento. Acho estranho que ela tenha escapado da instalação e você não tenha ideia disso? Ana questionou a dupla, considerando o quão próximos vocês dois são. Acho que você seria o primeiro a encontrá-la. Afinal, você certamente tem as habilidades para fazer isso. O olhar severo no rosto de Alina deixou claro que ela não estava muito feliz com a pergunta acusatória lançada em seu caminho. Mas Viper estava mais do que feliz em reprimir os pensamentos de Ana sobre o assunto. Eu já informei Ashton sobre minhas circunstâncias. Mesmo que não pareça, eu não passava de uma marionete trabalhando sob as ordens do presidente. Como encontrar ou capturar Alina não era uma tarefa atribuída a mim,
Não havia nada que eu pudesse fazer. Poderia ter feito para encontrá-la. Toda a razão pela qual estou aqui no momento é tudo graças a ele. Viper virou-se para Ashton com um sorriso. Se ele não tivesse destruído o chip embutido em mim, eu ainda estaria sujando minhas mãos pelo bem de homem que eu nem mesmo conheci. Espero que isso esclareça sua dúvida. Ana assentiu, contanto que você não me dê uma razão para levantar minha espada contra você, nós nos daremos muito bem. Não era assim que Ashton queria que sua equipe tivesse seu primeiro encontro e cumprimento, mas, em retrospectiva, poderia ter ficado muito pior. Com as hostilidades fora do caminho, Viper continuou sua história. Na essência, antes de Viper ser forçado a se tornar um assassino, ele foi designado para o trabalho de instrutor para treinar ativos em potencial. O arranjo não durou muito, pois alguns meses depois, Viper foi chipado e não voltou ao Tártaro. Aconteceu há 6 anos, quando Alina tinha 13 anos. Após sua partida, as coisas mudaram dentro da instalação, forçando Alina a correr o risco de fugir, um feito que nem o Viper conseguiu. Isso me lembra, onde está a Jai? Desde que me lembro, vocês eram inseparáveis. Viper perguntou, e toda a felicidade no rosto de Alina desapareceu instantaneamente. Eu não fui o único tentando escapar, mas fui o único que conseguiu. Alina fungou, todo mundo foi capturado. É por isso que você quer voltar, para libertá-los. Ashton percebeu que as peças finalmente estavam se encaixando. Alina assentiu. Se a situação fosse diferente, Ashton teria elogiado sua determinação. No entanto, a notícia que ela deu a eles prejudicaria seus planos. Resgatar alguém em uma cela de prisão normal era fácil, mas como essas pessoas foram pegas tentando escapar, elas seriam colocadas em alta segurança. O que significava que sua estratégia rápida de entrar e sair estava fora de consideração, uma guerra total, do jeito que eu gosto. Tem alguma ideia? Eu posso inventar algumas coisas. Eu me tornei um Zombirão Wolf capítulo 477 Uma reunião distorcida. Alguns dias depois. O relâmpago brilhou e empurrou seus membros invertidos para o campo de batalha. Em 3 segundos, o alto estrondo do trovão atingiu o ar. Gotas de chuva leves e dóceis logo se tornaram pesadas e violentas. Momentos depois, veio o trovão estrondoso e, bem na hora, a chuva começou a cair ainda mais ao acaso do céu, como se não estivesse totalmente comprometida com a chuva. Droga! Olha só aquela explosão! Miko, um dos soldados estacionados na ala oeste do Tártaro, disse admirado. Eu gostaria de ter estado estacionado perto da ala norte ou leste. A vista de lá teria sido mais emocionante, não é? Pensar? Ah, calhe a boca e foque na tarefa que nos foi dada, entendeu? Noel retrucou enquanto dava outra tragada no cigarro. Era uma maravilha que seu cigarro não estivesse se apagando em um clima tão terrível. Logo as gotas de chuva começaram a ficar cada vez mais pesadas enquanto as nuvens se espalhavam pelo céu. Diga o que quiser, mas nosso chefe de seção não é o melhor? Ele está lutando contra aqueles humanos sozinho. Sim, ele é ótimo em tudo. Mas ele ainda é uma nova mosca aqui. Noel retrucou. Além disso, aqueles bastardos humanos merecem uma punição mais severa por sequer pensar em escapar. Isso é verdade. Nós ouvimos muito, graças a esses bastardos. Ainda mais por causa da cadela que fugiu. O primeiro soldado continuou. Ouvi dizer que ela começou uma matança no continente. Parece que, apesar de suas falhas, ela era bastante forte. Ela é impressionante, ao contrário do Twin que errou entre suas pernas. Agora cale a boca e se concentre e espere. Algo se moveu aí. O cara jogou um cigarro e pegou um par de binóculos com visão noturna. Apesar de seu equipamento de alta classe, Noel teve problemas para diferenciar as figuras no escuro, pois já estava escuro como breu, e a chuva só piorou. Então, de repente, um raio incandescente quebrou a escuridão total, dividindo a noite em partes e iluminando a superfície, mas apenas por um breve momento. Naquele violento mas curto período de brilho, Noel viu algo que seu inimigo não queria que ele visse. Miko,
que ainda estava ocupado olhando na direção em que o chefe estava punindo os humanos, estava totalmente alheio ao que seu parceiro viu. Au! Você nunca me disse o quanto você odeia meu Twinkie. Ele riu sem pensar de seu parceiro. Que rápido, informe aos outros que temos companhia. Temos dificuldade. O binóculo escorregou de suas mãos e ele caiu para trás com um baque forte. Morreu instantaneamente. Suas pegadinhas baratas não vão mais funcionar comigo, bastardo. Miko pensou que Noel estava tentando fazer algum tipo de brincadeira, como sempre, e não prestou atenção nisso. No entanto, quando Noel não respondeu a nada que Miko estava dizendo, Miko instantaneamente se virou para um outro lado. Apenas para ver o corpo sem vida de Noel perto dele. Um buraco gigante substituiu a cabeça de Noel, e uma poça de sangue foi formada posteriormente devido à bala. Antes que ele pudesse perceber como tudo aconteceu, um tiro atingiu também, e ele caiu ao lado da pessoa que era sua companheira tanto na vida militar quanto na vida. Estava tão escuro que nem mesmo seus colegas soldados seriam capazes de descobrir seus corpos sem vida até que fosse tarde demais. Outro raio traçou o caminho de seu antecessor e revelou quem atacou os soldados. Sob a proteção do mau tempo, Ashton estava deitado de bruços com um rifle de precisão nas mãos. À distância, parecia que ele estava voando, mas, na verdade, ele havia montado no navio Geolan que eles trouxeram para fazer uma fuga rápida caso as coisas ficassem feias. A costa oeste está limpa. Ashton comunicou pelo rádio para o restante deles. Ana, pouse o navio 2 quilômetros à frente. Prosseguiremos a pé a partir daí. Roger, Ana respondeu enquanto Ashton voltava para dentro do navio. Fazer acrobacias como essas se tornou um hobby de Ashton e, como Ana estava perto dele a maior parte do tempo, ela também se acostumou. Mas esse não foi o caso de Aline e Viper, que saudaram Ashton com a boca aberta em admiração por suas habilidades. O tempo tempestuoso pode ser considerado uma maldição para os atiradores. O vento forte e a interrupção constante na forma de gotas de água podem confundir até mesmo os atiradores mais experientes. No entanto, Ashton quase fez parecer muito fácil derrubando mais de 20 soldados em poucos minutos. As habilidades veiculares de Ana eram igualmente louváveis. Afinal, fazer o navio ficar parado durante uma tempestade não deve ser fácil. Estou feliz por tê-los conhecido antes que eles se tornassem hostis, Alina murmurou em descrença. Pelo menos você não fez o que eu fiz, Viper respondeu. Meu idiota pensou que eu poderia derrubá-lo. Mas agora eu sei que Ashton não tinha a intenção de me matar. Se ele fizesse, não estaríamos tendo isso. Conversação. Antes que eles pudessem continuar seu momento fanboy, a voz de Ana os tirou de seu estupor. Estamos prestes a pousar. Prepare-se. O navio tocou o chão como uma pena. Até agora, não havia sinais sugerindo que o inimigo estava ciente de seus ataques. Uma vez em terra, o ataque real começaria. Tudo bem, pegue suas armas e vamos embora. Ashton exclamou quando ele saiu. De acordo com as informações fornecidas por Alina, eles tiveram um minuto antes que a equipe de vigilância ligasse por rádio para os soldados caídos para atendimento. Se ninguém respondesse à chamada, os alarmes disparariam, tornando as coisas irreversivelmente piores para eles. Eu irei em frente e me certificarei de que o alarme não dispare, Ashton explicou enquanto asas se materializavam em suas costas. Viper, você está comigo. Entendi, Viper respondeu, agarrando o braço de Ashton. Acho que estamos presos um ao outro então, Ana brincou enquanto oferecia seu braço para Alina. Segure e firme. As coisas estão prestes a ficar difíceis daqui em diante. Eu sei, eu sei. Apenas me coloque perto o suficiente, e eu vou tornar as coisas mais fáceis para você. Alina zombou ao aceitar a contragosto a mão de Ana. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 478. Enquanto isso, dentro da prisão, o chefe da seção estava ocupado lidando com os rebeldes. Ninguém jamais pensou em escapar do Tártaro, mas esses pedaços de merda não apenas tiveram um pensamento proibido, mas quase o transformaram em realidade.
Tudo por causa da estupidez deles. Ele foi repreendido pelo presidente e recebeu uma advertência final. Mais um erro e ele teria que passar o resto da vida no Tártaro, mas desta vez como prisioneiro. Com 1,70 metros de altura, esse homem de pele pálida tinha um ar devoto. Além da distinta cicatriz de queimadura nas costas, uma característica particularmente notável eram suas sardas falsas. Porque lhes tinha era um mistério até mesmo para seu confidente mais próximo. Os filhos da puta tornaram minha vida difícil. Mikoshi cuspiu na cara dos prisioneiros, ainda enfurecido por suas ações. Traga-me meu charuto. Um dos guardas correu para o chefe com uma bomba de sabor delicadamente embalada, como Mikoshi encaminhou a todos. O guarda não trouxe isqueiro porque Mikoshi não precisava de coisas tão triviais. Assim que o charuto tocou seus lábios, ele pegou fogo. Mikoshi deu uma longa tragada antes de focar sua atenção nos humanos. Ele agarrou o homem mais próximo pelos cabelos e sussurrou em seu ouvido: diga-me onde está aquela cadela e todos nós seremos felizes. Recuse e serei o único a rir enquanto o resto de você chora muito. O homem, exausto por 3 dias de espancamento contínuo, mal conseguia falar. Já era o mais próximo de Alina, então sua punição foi muito mais severa do que o resto deles. Mas mesmo depois de ser torturado incansavelmente por dias, ele não disse uma palavra para ajudar os oficiais. Pode-se dizer que torturá-lo foi como bater a cabeça contra uma montanha. Ele não estava pronto para ceder, não importa o que os guardas ou Mikoshi fizessem com ele. É por isso que quando já abriu a boca para dizer algo, Mikoshi emprestou-lhe ouvido, pensando que o bastardo finalmente havia aprendido a lição. No entanto, ele não poderia estar mais errado. Peça sua esposa para me masturbar, e eu direi a ela: onde Aline está? Jai sorriu fracamente. Espere, ela não te deu uma surra na última vez que vocês se encontraram. Duvido que ela vá ouvir você. Ei! Mikoshi viu vermelho. Em seu acesso de raiva, ele forçou o charuto aceso na boca de Jai, certificando-se de queimar sua língua no processo. Jai agitou os braços, tentando ao máximo escapar do chefe, mas Mikoshi rapidamente o dominou. Os gritos de Jai não foram suficientes para satisfazer a raiva de Mikoshi quando este puxou sua língua e a cortou ao meio até que se parecesse com a língua de uma cobra. O sangue transbordou pela boca de Jai, manchando tudo ao seu redor com sangue. O resto dos prisioneiros assistiram horrorizados enquanto os mortos-vivos riam como se estivessem assistindo a uma peça humorística. No entanto, Mikoshi subestimou severamente o espírito de luta de Jai. Ignorando a dor que sentia, Jai levantou a mão para atacar Mikoshi enquanto estava de costas para ele. Infelizmente para ele, seu corpo estava em desacordo com seu espírito. Depois de ser torturado por dias, ele não tinha forças para continuar lutando. Mikoshi sabia disso e nem se preocupou em tentar desviar de seu ataque quando o soldado lhe trouxe outro charuto. Eu gosto de você, bastardo. Eu realmente gosto. Mikoshi murmurou enquanto desfrutava de seu charuto no meio. Você não é como o resto dos bastardos medrosos que nem conseguem me olhar nos olhos. Não, você é diferente. Ele apontou para os prisioneiros restantes. Eles podem dizer que querem me matar, mas no momento, eles hesitarão por causa do medo instilado neles. Você, por outro lado, não pensará por um momento antes de me executar. Mikoshi acenou com a cabeça para um guarda enquanto eles corriam e despejavam uma poção sobre a boca e o rosto de Jai. A quantidade não foi suficiente para curar suas feridas, mas apenas para estancar o sangramento excessivo. Uma vez feito, Mikoshi se aproximou dele novamente. Sim, esse olhar de desafio que você tem. Isso é o que eu mais gosto em você. Mas eu me pergunto, que tipo de cara você vai fazer quando eu matar aquela sua linda garota bem na sua frente? Tenho uma ideia ainda melhor. Por que não corto os membros dela e deixo meus meninos usá-la como uma lanterna viva? Mikoshi deu a Jai seu sorriso nojento característico. Talvez você finalmente consiga acertar também. Você gostaria disso, não é? Foi nesse momento que Jai finalmente perdeu a cabeça e atacou. Mas os soldados foram rápidos em controlá-lo, enquanto atacavam. Divirta um pouco mais,
Mikoshi murmurou enquanto amarrava seu cabelo na altura do cotovelo. Eu estarei de volta depois do jantar. Sim, senhor. Os soldados berraram simultaneamente antes de começar a trabalhar. Uma vez fora de vista, Mikoshi sentiu o cheiro do sangue de Já em seu punho. Por mais que ele quisesse provar esse sangue exótico, ele teve que se conter. Afinal, as cobaias receberam doses de produtos químicos e outros enfeites regularmente, alguns dos quais podem ser fatais para os mortos-vivos. Um destes dias, por que esperar tanto tempo? Uma voz ecoou no banheiro. Mikoshi se virou, mas ele era o único dentro da sala, ou assim ele pensou. Enquanto ele procurava nas baias pela voz misteriosa, alguém saltou sobre ele, batendo sua cabeça no chão. O que rachadura! Antes que Mikoshi pudesse falar ou fazer qualquer coisa, ele se viu sob a influência de Ana. Morto-vivo ou não, um homem nunca poderia negar o olhar de uma sucubus. Assim que Ana confirmou o status de Mikoshi, Ashton escapou do homem. É ele? Ele perguntou a Lina, que assentiu. Já era hora. Ana exclamou enquanto seu olhar vagou para a pilha de cadáveres no outro lado da sala. Bem, nós o pegamos. Mas e agora? Alina murmurou. Agora seguimos nossos caminhos separados, comentou Ashton enquanto se transformava em Mikoshi. Nos encontraremos aqui em 1 hora, então resgate quem você quiser nesse tempo. E só para você saber, não vou esperar por você se você está atrasado mesmo por 1 segundo. 1 hora é mais do que suficiente. Viper respondeu antes de se separar. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 479. Ao contrário de Alina, Ashton não tinha um objetivo claro em mente, nem sabia o que estava procurando tão desesperadamente. Ele só sabia que deveria haver algo, uma dica ou algo parecido, para ajudá-lo a descobrir mais sobre seu pai e sua conexão com Panton. No entanto, foi uma situação bizarra, pois Ashton não tinha ideia de onde seu pai poderia ter deixado uma pista para ela encontrar. Foi por isso que ele decidiu se disfarçar de chefe e ter acesso irrestrito à instalação. Antes de enviar Mikoshi com Viper e Alina, Ashton fez questão de tirar algumas informações dele sobre seu pai. Infelizmente, Mikoshi havia sido contratado recentemente como chefe de seção e não tinha ideia de onde o pai de Ashton poderia estar. No entanto, os mortos-vivos divulgaram algumas informações úteis, como parte da instalação onde o pai de Ashton deveria ter ficado como prisioneiro de Licania. Infelizmente, Mikoshi não carregava o cartão de admissão para permitir o acesso às celas, o que significava que Ashton teria que encontrar outra maneira de entrar na prisão real. Em uma nota positiva, já que Ashton estava abusando de alteração, para mudar sua aparência pelo menos uma vez por dia, a habilidade finalmente evoluiu. Agora ele não apenas poderia imitar o rosto de alguém, mas também roubar sua voz. Graças à atualização tão necessária, Ashton não precisava mais temer a exposição acidental e passou com confiança por salas e corredores. Durante esse tempo, Ana se comunicou estritamente por telepatia, não querendo expor seu disfarce. Não podemos desperdiçar o tempo que temos vagando aleatoriamente. Ela insistiu. Precisamos de ajuda e precisamos rápido. Ashton concordou com a cabeça. Levaria dias para revistar toda a instalação se fossem verificar todos os quartos. No entanto, qualquer ação precipitada poderia fazer com que seus disfarces fossem descobertos, e Ashton não estava ansioso por esse momento. Sua abordagem furtiva não foi devido ao medo dos mortos-vivos, mas por precaução em circunstâncias imprevistas. Depois de conhecer Viper e Alina, Ashton estava confiante de que poderia haver sujeitos Tete potencialmente mais perigosos na prisão. Portanto, baseando sua opinião neles, Ashton não era fã de enfrentá-los de frente. Afinal, ele estava no território deles e cautela era necessária nessas circunstâncias. Embora ele pudesse empregar a ajuda de seus soldados para facilitar sua busca, infelizmente, eles estavam preocupados no momento. Celeste estava de olho em Alina das Sombras enquanto Sven estava ao lado de Viper para protegê-lo de circunstâncias imprevistas. Deixando Ashton com Atlas e Raven. Chamar Atlas para pedir ajuda era um grande não, pois ele era literalmente um guerreiro,
e Ashton não tinha intenção de convocá-lo até que não tivesse outra escolha. Quanto a Raven, ele estava se tornando útil guardando a sala de vigilância para garantir que ninguém acionasse os alarmes enquanto o resto deles cuidava de seus negócios. Dito isso, Ashton estava com pouco tempo e esta era a última oportunidade que ele teria para descobrir a verdade sobre seu pai. Ser excessivamente cauteloso durante esta fase pode levar ao seu fracasso. Foda-se. Em vez de procurar por pistas, Ashton decidiu que era hora de abusar da autoridade de Mikoshi e agarrou o próximo soldado que viu pelo colarinho. Quem diabos? O soldado resmungou com raiva, mas seu rosto mudou quando viu Mikoshi, chefe da seção S. Não quis insultar Smack. Eu te dei permissão para latir, seu imbecil. Ashton deu um tapa no homem, apenas para falar antes que o soldado pudesse responder a ele. Leve-me para as celas. Senhor. A ordem do chefe confundiu o soldado. Porque o homem encarregado de toda a instalação precisaria de um soldado humilde como ele para ser um guia. Algo não estava somando. Mas antes que o soldado tivesse a chance de questionar Mikoshi, a parte ambiciosa de sua mente dominou a parte lógica. Em vez de questionar o chefe, o soldado considerou uma oportunidade de chegar ao lado bom de Mikoshi e subir na hierarquia o mais rápido possível. Soldado Jaime Delson, ao seu serviço, chefe. Jaime tirou sua melhor saudação de sua bunda para ficar bem na frente do clã superior do Tártaro. Ana olhou para Ashton pelo canto dos olhos, apenas para encontrá-lo tão sem noção quanto ela. Ambos pensaram que o outro havia colocado o soldado sob sua influência quando perceberam que não era o caso. A ânsia de Jaime em trabalhar com eles parecia estranha, para dizer o mínimo. Eu não tinha ideia de que Mikoshi Fodidos tinha aterrorizado em submissão absoluta ou algo assim. Até eu estou surpreso. Mas acho que funciona a nosso favor. Ana respondeu. Em instantes, eles estavam parados em frente a uma enorme porta feita de liga de titânio. Enquanto os terráqueos podem ter dificuldade em arrombar as portas, Ashton pode abrir a porta com algum tempo e esforço. Felizmente, ele também não teve que desperdiçar. Jaime caminhou até a porta e digitou o código. No entanto, a porta ainda estava no lugar. No momento seguinte, Ashton percebeu que o Jaime não digitou o código de bloqueio como ele acreditava. Em vez disso, chamou o soldado parado do outro lado da porta. Por que um soldado quer? Senhor. O soldado estacionado do outro lado estava a momentos de espancar verbalmente Jaime quando viu o homem parado atrás dele. É uma honra, senhor. Pare de desperdiçar meu tempo e abra as portas, Ashton ordenou com a voz mais severa possível. Ao contrário de Jaime, este soldado notou Ana. Anteriormente, sempre que o chefe Mikoshi tinha que visitar um prisioneiro, ele o fazia sozinho. Ele chegou ao ponto de livrar os guardas enquanto estava lá dentro. Se isso não fosse estranho o suficiente, poucas mulheres soldados estavam estacionadas na ilha. Portanto, o soldado encarregado dos portões conhecia a maioria das mulheres que ali trabalhavam, e a que acompanhava o chefe não era uma delas. Ashton viu o olhar errante do guarda se voltando para Ana e sabia que precisava agir antes que começassem a interrogá-lo. Se você está se perguntando quem ela é, Ashton apontou casualmente para Ana, eu também não sei. No entanto, ela está aqui por ordem do presidente. Você sabe o que isso significa, não é? Alguns segundos se passaram e o soldado do outro lado não se mexeu de sua posição. Assim que Ashton pensou que seu disfarce foi descoberto, as portas se abriram por dentro, permitindo que Ashton tivesse acesso ao cofre dos segredos. No entanto, antes de entrar na prisão, Ashton puxou Jaime de lado. Quero dizer, ninguém pode entrar enquanto estivermos lá dentro. Está claro? Sim, senhor. Jaime o saudou novamente, sorrindo de orelha a orelha. Eu não vou desapontá-lo, senhor. Bom rapaz. Ashton deu um tapinha no ombro dele quando a porta se fechou atrás deles. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 480. O mundo dentro da porta estava em total contraste com o exterior. Enquanto a área externa parecia mal mantida, a seção interna estava completamente limpa. Nenhuma partícula de poeira foi encontrada nos pisos e paredes brancas.
Se não fosse pelas celas de prisão em ambos os lados do corredor, Ashton teria pensado que ele estava visitando algum hotel de luxo para aproveitar o fim de semana. Além disso, embora os mortos-vivos se abstivessem de usar abertamente a tecnologia alienígena nas cidades, eles se empenharam na prisão real. Todos esses anos estava muito atordoada para dizer o que pensava. Acho que os alienígenas estão muito mais perto de nós do que pensávamos, murmurou Ashton. Nós sempre estivemos mais próximos do que você pensa. Você já ouviu falar da Área 51? Algumas civilizações do tipo 2 trataram isso como uma viagem de fuga de sua vida monótona. Isso é novidade para mim. Ashton ficou um pouco surpreso com o que Astaroth disse, mas não foi a coisa mais estranha que ele já ouviu. Ouvi dizer que era fantástico e, em troca de visitar a Terra, eles tinham que pagar em tecnologia. Você não vai acreditar como aquelas pessoas roubaram os humanos. Você tem certeza que está muito feliz em falar sobre a nossa história? Claro que sou. Não leve isso a sério, mas os humanos não eram o grupo mais brilhante. Ouvi dizer que alguns alienígenas conseguiram formar um grupo chamado Illuminati para governar a Terra por séculos, e os humanos não faziam ideia disso. Bem, alguns o fizeram, mas ninguém acreditou neles então. Oh, obrigado pela lição de assuntos modernos. Mas se você não se importa, eu tenho um trabalho a fazer. Ashton sabiamente decidiu não ceder mais a Astaroth, ou sua constante tagarelice iria irritá-lo. De volta à prisão, a maioria das celas era ocupada por humanos que quase não eram mais humanos. A maioria deles foi fundida com DNA animal, o que lhes deu uma aparência ridícula. Tanto quanto Ashton podia ver, agonia e loucura eram as únicas coisas que acompanhavam esses ratos de laboratório. Embora ele tivesse se convencido de que não era mais um humano e não se importava com eles, a determinação de Ashton tremeu violentamente quando a raiva surgiu dentro dele. No momento, ele teve que se forçar a pensar por que estava ali. Se não fosse por seu pai, ele não seria capaz de segurar e destruir todos os bastardos que ousaram fazer algo tão cruel. Anna pareceu ler a mente de Ashton e correu para confortá-lo. Sentir o toque dela conseguiu trazê-lo de volta à realidade. Enquanto a dupla passava pelas celas de vidro, os ocupantes correram para o lado oposto de suas celas. Era como se a mera visão de Ashton os fizesse temer por suas vidas. Nenhum deles foi ousado o suficiente para enfrentar Ashton, o que o fez se perguntar o que Mikoshi poderia ter feito para eles terem tanto medo dele. Deixá-lo viver foi um erro. Ashton murmurou. Felizmente, terei tempo para corrigi-lo. Naquele momento, um homem vestindo um traje de proteção amarelo apareceu diante deles. Graças ao fundo branco, Anna facilmente localizou o homem, e ele também. O que vocês estão fazendo aqui? Guardas! Guardas! Tem um intruso! O homem gritou, sem saber que os guardas já haviam deixado a câmara. Pare de gritar, pelo amor de Deus! Ashton gritou de volta, assustando o fraco cientista. Chefe Mikoshi, é você! O cientista soltou um suspiro de alívio. Achei que alguém tivesse nos invadido. Estúpido! Como isso pode acontecer enquanto você está aí para nos proteger? Desculpe minha arrogância, mas você se importaria de me dizer quem é a mulher acompanhando você? Ela não parece ser morta, viva Deus. Esse homem fala muito. Ashton pensou antes de inventar uma desculpa. Felizmente, o próprio cientista resolveu seu pequeno problema. Você deve estar aqui para supervisionar a revitalização de nossa cobaia mais valiosa. Esqueci completamente de informá-lo, mas foi remarcado para a próxima semana. Por favor, não me mate. Claro, você não vai. Mal sabia o homem quão perto estava da morte e, a cada palavra que saía de sua boca, ele se aproximava cada vez mais. Naquele momento, Ashton ouviu a voz de Anna para telepatia. Todo mundo parece ter medo daquele homem ainda mais do que você. Ashton olhou em volta. Para sua surpresa, o ocupante de cada célula tremia como se visse um fantasma ou algo assim. A reação deles,
juntamente com o quão casualmente o homem estava conversando com Mikoshi, foi o suficiente para deixar Ashton saber que o homem sob o traje de proteção era alguém importante, e alguém importante certamente conheceria seu pai. No entanto, ele não poderia perguntar diretamente ao homem sobre seu pai, ou ele poderia ficar desconfiado. Portanto, Ashton decidiu trazê-lo da maneira mais casual possível. Ah, entendi. Ashton respondeu, mantendo seu papel. Bem, não podemos desperdiçar a visita dela, podemos? Devemos deixar Ladybela ver o resultado de seu trabalho duro. Uau, aconteceu alguma coisa com você? O homem riu, finalmente tirando o capacete. Você nunca demonstrou interesse por eles, e agora está me pedindo para levá-lo em um tour? Assim que o homem tirou o capacete, Ashton teve que lutar contra a vontade de não vomitar. O careca tinha um copo cobrindo metade da cabeça, fazendo um papel de uma caveira improvisada. Isso não era tudo. O cara aumentou e mecanizou seu corpo a ponto de não poder mais ser classificado como um morto-vivo. A coisa mais próxima que lhe se parecia era um Enabote do que um morto-vivo ou humano ou qualquer coisa nascida na Terra. Ainda não me importo com eles, respondeu Ashton, mas o presidente se importa. É por isso que ela está aqui. Quanto mais cedo você der a ela o que ela quer, mais felizes nós dois seremos. Verdade, verdade. Eu também estaria interessado no progresso do experimento se eu tivesse minha vida em risco. O homem respondeu casualmente, vamos, então, você ficará satisfeito em ver nosso progresso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.